O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Que o Espírito Santo nos abra o coração, nos abra o entendimento, a palavra de Deus para nós, no final desta manhã. Irmãos, nós temos a continuidade hoje da leitura de ontem, onde um homem paralítico é curado, e também da leitura do Evangelho de ontem, que falava sobre os discípulos de Emaús. É a continuidade, a compreensão que se tem após a ressurreição. Eu sempre falo que tudo que foi escrito sobre Jesus, sobre o cristianismo, especialmente o Novo Testamento, nós temos um escrito a partir dos acontecimentos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nós temos os escritos a partir desse contexto, isto é, a ressurreição deu sentido a tudo. Tanto que nós ouvimos a palavra nos dizendo: se Cristo não tivesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Por isso a ressurreição dá sentido. E a Páscoa dá sentido a toda a celebração, do ano todo, da liturgia. Até mesmo o Natal passa a ter sentido pela Páscoa. Jesus morreu por amor, mas muitas pessoas dão a vida por amor. Nós temos até santos que ofertaram a vida no lugar de alguém por amor, mas só Jesus ressuscitou. E aí faz toda a diferença, porque mudou de tal forma a compreensão dos apóstolos, que eles mudaram da água para o vinho também na sua atitude, na sua postura. Isso jamais teria acontecido se fosse apenas uma compreensão por algo que se ouviu dizer ou por algo que se pensou em fazer. A mudança aconteceu porque houve uma experiência com Jesus vivo. Irmãos, não é diferente hoje. Tudo que a gente possa conhecer das coisas de Deus podem nos ajudar a dar razão da nossa fé. Tudo que a gente possa estudar no catecismo, na doutrina da igreja, em livros sobre a nossa fé, pode nos dar e nos ajuda a aprofundar a nossa fé. Mas o que faz a nossa fé se manter é uma experiência pessoal com Jesus vivo e ressuscitado. E essa experiência pessoal com Jesus vivo e ressuscitado, ela precisa ser ressignificada, ela precisa ser revivida e celebrada a cada tempo na nossa vida. Eu nem diria a cada Páscoa, mas a cada tempo. Nós estamos num tempo da história em que a gente está tentando entender a história,
em que a gente está tentando olhar a história com os olhos da fé, e tem hora que a gente consegue, tem hora que a gente desanima, e tem hora que tudo se perde, mas faz toda a diferença nós relembrarmos o nosso primeiro amor. Por isso que a palavra fala, né? Você arrefeceu o seu primeiro amor, cuidado, em Apocalipse. Porque no fundo, nós precisamos sempre rememorar aquilo que já vivemos, mas vivendo de uma forma pessoal e no momento do hoje, aquilo que nós já vivemos um dia. Claro que um primeiro encontro com Jesus marca a nossa história. Eu sempre, quando me lembro, embora batizado, sempre fui à missa, participei de missas, constantemente. Minha família era de missa dominical, certinho, de novenas, etc. Mas eu considero um primeiro encontro, um encontro mesmo pessoal com Jesus, de forma muito profunda, uma experiência de oração que eu vivi lá no final dos anos 80 e que marcou a minha história. Só que hoje, como padre, eu estou muito mais perto do altar, das coisas de Deus, do que eu estava lá na minha adolescência, no sentido físico. Mas se eu não rememorar, não celebrar, não reviver, não trazer ao meu coração a memória espiritual daquele primeiro encontro e não procurar refazê-lo todos os dias, perde-se o sentido desse encontro. E aí, a fé realmente se arrefece, a fé realmente se perde. Por isso que quando os discípulos encontram Jesus, eles estão num lugar fechado, eles estão com medo, eles estão sem entender, eles estão entristecidos. Ontem nós ouvimos os discípulos de Emaús voltando, vamos dizer, para a vida antiga, entristecidos, cansados. É como se a gente passasse por esse momento que nós estamos passando e começasse a aceitar o que o mundo diz, até da falta de cuidado de Deus, ou talvez de Deus não intervir do jeito que a gente gostaria, com a rapidez que a gente gostaria, e ficássemos entristecidos. Só que a gente se esquece que Jesus continua sendo nosso companheiro de caminho. Ele continua conosco. Nós não estamos sozinhos. Nós continuamos passando por um caminho difícil, mas nós não estamos sozinhos nesse caminho. Como Jesus passou pela cruz e teve ali o Simão Cirineu e teve sua mãe, e nem Deus não permitiu que ele ficasse só. Embora o sim para viver a morte de cruz foi completamente só. Que é a hora que chega um momento em que a nossa cruz é só nossa, nós temos que vivê-la. Não adianta a gente fugir. Agora, é importante lembrar que assim como Emaús, quando Jesus foi caminhando com eles, na hora ninguém compreendeu. Depois falou, nosso coração se aquecia quando ele falava. É igual hoje, de repente a gente chega em casa, depois de um dia cansativo do trabalho, você que está em casa nos acompanhando agora, vai chegar em casa e vai dizer assim, olha, agora nesse momento de oração, vai viver o seu dia, fazer o seu almoço, e depois mais no fim do dia vai parar e pensar, olha, é verdade, Jesus é meu companheiro do caminho. Parece que aquele respiro faz a gente ver a vida de outra forma. Hoje, nós vemos um momento em que esses discípulos já haviam contado o que tinha acontecido, em que esse caminho está continuando a acontecer, os discípulos estão tendo encontros com Jesus, as mulheres viram um túmulo vazio, eles então estão tentando entender, aí Jesus aparece no meio deles, eles vêm juntos. Jesus diz, a paz esteja com vocês. Eles continuam assustados e com medo. Jesus fala, por que vocês estão com dúvida no coração? Sou eu mesmo, olha, minhas chagas, sou eu mesmo. E Jesus continua, e eles continuam com medo. Jesus ainda percebe que eles não podem acreditar, estão meio alegres, meio surpresos. E aí Jesus faz uma refeição com eles para dizer, olha, realmente sou eu. E aí começa a explicar agora, vocês estão entendendo? Na verdade, a nossa vida de fé precisa ter esse contexto. O tempo e a graça de Deus nos ajudam a compreender as coisas. Se a gente ainda não compreende, paciência. Acredite, Deus não faz nada pela metade. Nesse momento, Ele também está dando a nós a paz, também está dizendo para nós, não tenham medo, diante de tudo que possa estar acontecendo, não só da pandemia, os problemas que continuam acontecendo independente da pandemia. Não tenham medo. A diferença é caminhar sozinho e caminhar com Deus. Nós temos esse privilégio e graça de caminhar com Deus. Por isso hoje, na sua comunhão espiritual, e aqueles que estão nos ajudando aqui para que chegue até você na comunhão pessoal, presencial, você possa se colocar na presença de Deus e confiar. Ele caminha conosco. Isso basta.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.